As decisões do Supremo Tribunal Federal sobre transparência e fiscalização das emendas parlamentares, além da decisão do governo Lula de suspender o pagamento das verbas, geraram revolta no Congresso Nacional. Parlamentares chegam a apontar uma atuação do Planalto por trás das análises do STF, causando ainda mais ira. Com isso, deputados e senadores já articulam reações no campo legislativo. De um lado, parlamentares devem voltar a subir o tom das críticas, especialmente contra a Corte, afirmando que os magistrados extrapolam as suas funções e buscam legislar no lugar do Congresso. De outro, políticos já buscam mecanismos para evitar que a medida afete de forma significativa o pagamento das emendas, principalmente às vésperas das eleições municipais de outubro. Uma das atitudes já decididas será recorrer da decisão, levando o caso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Vou começar essa rodada com Luiz Felipe Dávila. Dávila, nova ofensiva, do Supremo Tribunal Federal sobre transparência, pedindo fiscalização na concessão de emendas parlamentares e também a iminente reação do Congresso Nacional. Enfim, é mais um capítulo de um embate que já dura bastante tempo entre Congresso e STF. É um embate que precisa ser travado, sim, e solucionado, porque é um absurdo o que vem acontecendo. O orçamento discricionário, ou seja, aquela verba capaz de ser gasta sem ser carimbada, pulou de 9% para 32% para os deputados e para os senadores. Portanto, e parte dessas emendas, como você sabe, é emenda que ninguém sabe para onde foi mandada, não tem nenhum critério para mandar essas emendas. É uma vergonha, você não sabe como é que o dinheiro público vem sendo gasto, qual é o critério para escolher que aquela prefeitura vai receber aquele dinheiro. Então, assim, você tem um orçamento público que, na verdade, é formado com o nosso dinheiro, que pagamos impostos, e esse dinheiro agora está nas mãos dos deputados que, de maneira discricionária, podem encaminhar suas emendas sem nenhum critério de transparência. E não querem que exista o critério de transparência. E o que o STF está dizendo é assim, não, a gente quer saber para onde é que foi a emenda, inclusive para saber qual é o resultado desse dinheiro público que está sendo gasto. Isto é um princípio basilar, é trazer transparência para qualquer cidadão saber como o seu dinheiro público, pago por suor dos seus impostos, está sendo gasto. Então, eu não entendo essa revolta do parlamento. Para mim, só se revolta quem é mau parlamentar. O parlamentar que encaminha com critério as suas emendas vai ter orgulho de dizer: estou mandando dinheiro para melhorar a segurança pública, estou mandando dinheiro para esse programa específico aqui para tirar as crianças das drogas. Como não? Ele é representante do povo, ele está lá para explicar para as pessoas como é que ele vem criando os seus próprios critérios com formas, de uma maneira concreta, para que esse dinheiro chegue na ponta e faça diferença na vida do cidadão. Me parece algo tão importante para ser resolvido, porque não dá para nós termos 32% do orçamento que pode ser gasto sem critério nenhum. Pois é, ainda bem que a gente tem um parlamentar aqui na bancada, delegado Palomo, que vai nos ajudar aqui. Dávila bem mencionou, falta de critério, falta de transparência, acabam levantando suspeitas sobre a forma como os parlamentares executam o orçamento e acabam destinando essas verbas. Para além disso, também tem um elemento do Supremo Tribunal Federal. Deveria ser a Corte que apontaria distorção aqui e ali, ou esse deveria ser um exercício do próprio Congresso? A gente quer te ouvir. Olha, o Dávila está corretíssimo, Eu tenho vergonha desse tipo de atitude. Para a nossa audiência, eu vou tentar explicar como é que funcionam as emendas. Cada deputado tem 38 milhões de emendas, mais 10 milhões da bancada paulista, no caso. E aí ele distribui para a saúde, para a educação, para a cultura, enfim, o esporte, do jeito que ele achar melhor. Ocorre que em determinadas votações, o governo vem e joga as emendas lá no Congresso, e aí os deputados ficam lá para mudar o voto, inclusive. E isso eu tenho vergonha. Eu sou muito favorável de que cada deputado tenha direito às suas emendas impositivas. Nada mais do que isso, porque senão vira motivo de barganha. Se você votar isso, eu te dou 2 milhões de emenda. Se você votar aquilo, eu te dou 5 milhões de emenda. E não tem fim. E com isso, o governo consegue indo aprovar os seus projetos, e conseguindo fazer o legislativo andar. Mas é lamentável, é triste,
Mas, infelizmente, tem muitos deputados ainda que se rendem aos encantos, pseudos encantos das emendas, né, para jogar para os seus municípios e lá fazer o que eles acharem melhor. A gente não fica sabendo o que é essas emendas PIX, a gente não sabe para onde vai, com quem vai, onde está, como está. E isso é uma vergonha. O princípio da transparência tem que estar em vigor no serviço público. E nós, deputados, senadores, o executivo, somos serviços públicos. Mas isso não acontece. Por outro lado, nós temos um Congresso Nacional extremamente subserviente ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário está extrapolando todos os limites da razoabilidade. Não cabe ao Judiciário legislar. E ele vem fazendo isso com certa constância. Isso é um absurdo. O Congresso Nacional tem por obrigação frear esses abusos do Judiciário em cima do Congresso Nacional. Inclusive, alas do Congresso Nacional apontam uma espécie de complô entre a Suprema Corte, o STF e o governo. As medidas tomadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal teriam como objetivo atender a um pedido do governo federal, Poder Executivo. Enfim, Mota, o que a gente precisa considerar e trazer para esse debate, por favor? Imagina as pessoas pensarem isso, né? Só porque os ministros que estão agora no judiciário eram ex-ministros do governo, alguém vai pensar que uma coisa dessas vai acontecer, né? É um absurdo. Me parece que nesse caso, Caniato, há duas questões distintas aqui. A primeira, é evidente, é a necessidade de dar transparência ao uso do dinheiro público. Todo mundo é a favor, você não encontra ninguém que seja contra a transparência. Mas a maioria das coisas que acontecem no Brasil não são transparentes. A transparência, nesse caso, tem a ver com a forma de pagamento das emendas, para onde esse dinheiro vai, como é que esses projetos são executados, né? Se os valores são razoáveis. O deputado Palumbo, delegado Palumbo aqui explicou para a gente um pouco, mas esse é um assunto muito complicado, na minha opinião está completamente fora do alcance do cidadão comum. É impossível o cidadão comum que acorda todo dia para trabalhar 12 horas por dia entender o que é emenda, os tipos de emenda, como é que esse negócio funciona. Então você tem que confiar que o Estado tenha órgãos e nesses órgãos existam pessoas com responsabilidade e competência para desempenhar essa missão de transparência. Essa é uma questão. Agora, uma segunda questão, que não tem nada a ver com essa primeira, é quem toma as decisões sobre esse assunto. Para muita gente, e eu me incluo nesse grupo, essa é uma questão para os legisladores. Essa não é uma questão para a justiça. E é por isso que uma república é dividida em 3 poderes. Cada poder tem o seu papel. Quando um poder não está cumprindo o seu papel direito, é preciso fazer com que ele cumpra e não substituir a ação desse poder pela ação de um outro poder que tem diferentes competências. É cada um na sua área de atuação. Eu já dei esse exemplo aqui, vou sempre recorrer a ele, porque é bom para as pessoas entenderem. Imaginem, caros espectadores, se o Congresso Nacional, preocupado com a morosidade da justiça brasileira, começasse a chamar projetos judiciais para os projetos serem julgados pelos deputados. Imagine, deputado Palumbo, ora, a justiça brasileira está muito lenta, deputado, puxa aí 50 projetos para o senhor e julga. Ué, é a coisa certa a se fazer, vamos dar justiça para o povo. Mas não pode, porque o deputado é do poder legislativo, ele não é do poder judiciário. A mesma lógica se aplica nesse caso.